Bom dia, irmãos. A graça e a paz estejam com todos os irmãos. A gente vai estar fazendo a nossa escola bíblica dominical, né? Gravando a aula. Eu tentei enviar um vídeo que tinha mais ou menos meia hora, 35 minutos de duração, não consegui enviar, tá? O vídeo ficou preso e enquanto não fica disponível para os irmãos, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o nosso tema, né, de amanhã, sobre corações aflitos, que é a nossa 13ª lição, onde o autor ele menciona aqui o capítulo 14 de João, onde fala sobre corações aflitos, né? A nossa lição ela é bem contextual. A gente muita saudade dos irmãos, gostaria de estar próximo dos irmãos, né? Espero que os irmãos estejam bem, mas foi necessário nós estarmos, né, cumprindo aí o que determina as autoridades, né, sanitárias, médicas, que nós fiquemos em casa, né, para a gente colaborar, mas nem por isso a gente vai deixar de falar, de aprender, né, um pouquinho de Jesus. E gostaria de ler com os irmãos aqui, né, o nosso tema da lição, que fala sobre Jesus sendo o caminho, Jesus sendo a verdade e Jesus sendo a vida, né? E no versículo 6 ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então Jesus tendo esse encontro com os discípulos, né? Ali no versículo 1 ele vai falar que ele estaria de partida, né? E alguns discípulos ali, eles não entenderam, né? A gente vê que Tomé, ele pergunta a Jesus para onde Jesus iria. A perspectiva de Tomé era que o caminho fosse um caminho, né, terreal, e Jesus falava de um caminho espiritual, qual ele é o caminho, né? Ele não estava no caminho, mas Jesus é o caminho, ele é o nosso caminho. E houve ali um dilema, né, da parte não só de Tomé, também como de Filipe, né? E Jesus ali no versículo 8 ele fala para Tomé, Tomé diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Nós vivemos hoje numa sociedade onde muitas pessoas, né, perguntam e querem saber que caminho, né? Qual o caminho a tomar. Tantas ideologias, muitas religiões que muitas das vezes pregam, né? É um caminho que não é o caminho verdadeiro, quando Jesus fala, e esse caminho verdadeiro, ele vai levar a vida, né? E é a nossa responsabilidade da igreja estarmos compartilhando, né, essa fé que o Senhor colocou em nossos corações para que podemos crer que Jesus é o caminho, ele é a verdade e essa vida, né, que ele nos deu. E na lição, eu achei assim, bem contextual, porque quando fala de corações aflitos, né, a gente vê que hoje a situação que nós, não é desconhecimento de ninguém, aquilo que nós estamos vivendo, né, e quantas pessoas, né, quantos corações aflitos, né, não só aqui no nosso país, na nossa cidade, no mundo, tanta desesperança, né? E Jesus, quando estava ali naquele encontro com os seus discípulos, né? A gente observa que os seus discípulos, quando estavam com Jesus, Jesus chamou os 12 discípulos, né? E eles ouviam de Jesus, né? Quando eles estavam em perigo, estava Jesus ali para poder tirá-los do perigo através da sua palavra. Quando os discípulos estavam necessitando de alguma coisa, Jesus estava ali falando, não só alimentando os discípulos, mas também espiritualmente, né? E assim, a todo momento, Jesus estava presente na vida deles ali, né? Maravilha era aquela que eles podiam escutar Jesus, ouvir do Mestre, né? As lições, né? Palavras de vida. E Jesus aqui, nesse texto, a gente vê que Jesus estava dizendo que ele estava próximo de partir, né? Jesus sendo obediente até a morte, o seu momento
do seu ministério estava chegando ao fim e Jesus cumpriria ali a morte na cruz para nos salvar, para nos resgatar, não só os discípulos, como também a todos nós. E os discípulos estavam, muitos ali não entendendo, né? Estavam preocupados, porque Jesus iria partir, né? E a palavra diz que Jesus, mesmo sabendo que tudo que iria acontecer, Jesus procurou consolá-los, né? E eu estava vendo aqui o nosso tema, que quando fala de aflitos, né? O que significa aflitos, aflição? Esse termo aflitos, ele vem do grego, né? Que significa o termo tipices, né? Tipices, que significa espremer, esmagar, né? Uma opressão, uma tribulação. E esse termo era usado antigamente para... as pessoas usavam esse termo como se fosse esmagamento de azeitona e uvas, né? Tipices, do grego. E o mundo, ele tentou fazer isso, né, com Jesus, na época, de todas as formas, né? Tentou perseguir Jesus, rejeitou a Jesus. Jesus veio para os seus, mas eles os rejeitaram, né? E a Bíblia diz que Jesus, isso sucederia, né, também com os apóstolos, porque eles também seriam perseguidos. Mas Jesus, no mesmo capítulo, menciona que ele iria, mas não abandonaria, os abandonariam, né? E a gente entende que Jesus nunca nos abandona, né? Mesmo na situação que estamos vivendo hoje, Jesus, ele não nos abandona, Deus não nos abandona, e graças a Deus por isso, né? Em meio à situação que vivemos, né? E aqui a gente sabe que todos os discípulos, né, os apóstolos, depois vieram a sofrer, né? Com essas perseguições que aconteceriam naquele momento ali, né? Mas com tudo isso, assim como o Mestre que morreu e ressuscitou, os discípulos também, todos eles foram martirizados, né? Menos João, que a gente lê aqui, né? Mas os discípulos tiveram situações difíceis, né? Eu creio, muitos foram para a arena, outros foram crucificados de cabeça para baixo, em meio às perseguições que aconteciam. Mas a gente entende que a palavra que diz que Jesus, a partir do versículo 15, ele diz que ele promete, né, uma promessa de que ele iria, mas que deixaria conosco o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E ele menciona aqui que aqueles que o amam, né, receberiam, né, esse Espírito, né, pela fé, né? É importante nós entendermos aqui, né, dessa promessa de Jesus, que ele promete o Espírito Santo, e no versículo 15 ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, né? Então a gente entende que Jesus, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos no Deus vivo, né, que ressuscitou. A nossa fé está nele, em meio ao tudo acontece, né? A morte, um dia nós estaremos, né, experimentaremos a morte física aqui, mas não a segunda morte, né, mas estaremos em vida. E a Bíblia diz que ele foi preparar lugar para nós também, né? E é pela fé que nós conseguimos, né, esse lugar que Jesus, né, que é a vida eterna, e ele é o único caminho, é a vida, a palavra de vida, né? E a gente entende aqui que nesses pequenos minutos que eu tenho, né, a gente vai estar falando também na classe amanhã, tá? Gostaria que os irmãos também vissem o vídeo, também estivessem participando, né, falando as dúvidas, e uma palavra de edificação, porque somos um só corpo, né? E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, e embora estejamos afastados, mas o Espírito nos une. E essa palavra que eu queria deixar com os irmãos, né, que em meio a tudo isso que está acontecendo, né, Jesus, ele não nos abandona, ele está conosco, né? E aconteça o que acontecer, né, nós temos a certeza de que ele
através do Espírito Santo dele, está nos consolando, está nos direcionando, né, a sermos bênçãos onde quer que estejamos, né? Tantas palavras de desesperança que nós ouvimos, né, aonde quer que nós estejamos, mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E também menciona aqui que ele nos dá, ele fala aqui que no versículo Mateus 28, ele fala que o seu coração não fique perturbado, né? Que os discípulos deveriam descansar, pois não estavam sendo abandonados. Ele não nos abandonou, ele continua conosco, né? E é uma palavra que nós temos, que a palavra está conosco a todo momento, né? O Espírito Santo nos direciona a fazermos sempre o melhor para nossas vidas, porque o que vem de Deus é sempre melhor para nós. Então, foi só uma abertura, né? Nós vamos estar orando nesse minuto que falta, que só tenho 12 minutos de gravação, né? Eu vou tentar fazer um outro vídeo depois, tá? E os irmãos, nós vamos estar orando, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor, a palavra poderosa, e que nesse momento, Senhor, nós possamos estar sendo direcionados pelo teu Santo Espírito a continuar em escola dominical falando da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por cada aluno, pela tua igreja, que sejamos bênçãos ali, Senhor. Que a tua palavra nos direcione através do teu Santo Espírito a fazer a tua vontade, Senhor, nesse momento tão difícil. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.